A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop and Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Começamos agora mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou Paulo Bonfá. E eu sou Mayara Bastianello. A gente começa agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, através da sua coordenação de cultura. Este estúdio que nos grava está montado no palco do Teatro do Céu Jaguaré e recebe os alunos aqui da escola, estando aberto também à comunidade, sempre gratuitamente. Lembrando, viu, Bonfá, que Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, recebendo convidados muito especiais a cada edição. Não tenho nem roupa para isso, viu, Bonfá? Hoje temos um grande nome aqui para falar sobre as artes visuais, um precursor do grafite, uma família de artistas, um visionário, um educador, um agitador. Eu tenho muito prazer em receber Bácio Ribeiro. Seja bem-vindo. O prazer é meu. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, garotada? Beleza? Estamos aqui para começar um bate-papo sobre um assunto instigante, porque acho que o ponto mais bacana de contar aí sobre a sua trajetória é que você foi um inovador em vários campos. E eu entendo que no mundo das artes a gente nunca sabe tudo o que está acontecendo até descobrir que acontece. A Choque Cultural, uma galeria de arte que você fundou, é uma referência em transformar algo que estava na rua das cidades espalhadas pelo nosso país, mas especialmente em São Paulo, num patamar de arte, num patamar de movimento cultural e que é impossível de ser ignorado, o grafite, que muita gente chamava de pichação. Antigamente se falava uma pichação, tinha um muro, fizeram um desenho ali, picharam o muro. E está muito longe de ser isso, né, Baixo? Conta um pouquinho da tua percepção desse movimento aí de 2 décadas já. O meu movimento tem 2 décadas, o grafite tem quase 50 anos, né? E o grafite nasceu da transgressão, né? Nasceu da ideia de expandir o espaço da arte. Por que a arte precisa estar só dentro de museu, só dentro de galeria, só dentro de casa? Ela pode estar fora. Então, o grafite ele foi o movimento que preconizou essa ideia, né? Preconizou a ideia de que o espaço da arte pode ser qualquer um, né? Pode ser um beco, um muro, uma parede. Mas numa cidade como São Paulo, isso fica ainda mais importante, porque é uma cidade que não é o Rio de Janeiro, não tem aquela paisagem natural, não tem aquelas montanhas, não tem aquele mar, né? Tem um monte de prédio, e aí quando você dobra a esquina tem mais prédio, depois tem mais prédio, onde tinha o terreno baldio tem prédio, onde tinha uma vilinha agora tem prédio. E os prédios, eles estão, desde os anos 50, desde os anos 50 e 60, os prédios começaram a se fechar cada vez mais, os muros ficaram mais altos. E aí você começa a andar numa calçada que tem 1 metro, né? 1 metro, 1,20 m, 2 metros no máximo, mas o muro tem 4, 5 metros, você entende a desproporção que é a relação do pedestre, né, que está no espaço público com aquilo que está no espaço privado. Então o grafite começou a discutir exatamente essa relação do espaço privado avançando para o espaço público e os pedestres, as pessoas, a rua, enfim, as pessoas comuns sendo oprimidas por uma quantidade de concreto muito grande. Isso é uma questão de urbanismo também, né? Porque eu venho do urbanismo, na verdade, né? Então eu acabo tendo muito essa visão. Eu fiz a FAO na USP, aliás, frequentemente estou lá, voltei para a FAO, inclusive para estudar mais. Mas, de fato, quando você pega um muro de 4 metros e você coloca uma paisagem, um desenho, uma pintura maravilhosa, ou mesmo uma poesia escrita, uma frase, alguma coisa, você amplia a visão que você tem da cidade, daquela paisagem, para um lugar muito maior, muito mais distante, muito mais interessante. Normalmente é dentro de você mesmo, né? Então, o grafite, ele acaba, em São Paulo, ele acaba tendo uma função ainda mais importante, tão importante que a própria população acabou abraçando. Em 2006, quando o prefeito da época
que era o Kassab, apagou aquele mural onde tinha pinturas dos Gêmeos, do Nunca, do Viché, da Nina. Foi um escândalo, ele quase perdeu a eleição por causa daquilo, porque as pessoas simplesmente detonaram aquela ideia de apagamento de grafite. Vamos lembrar, né? Era um corredor importante, né? Que tinha um paredão em que vários artistas haviam registrado obras, e aí, por uma ocasião X, a administração regional foi lá e pintou, né? Sobre as obras de cinza. Pintou de cinza. Gente, e a cidade tão cinza já, né? A gente sente que é um crescimento perverso dessa cidade e que cada vez a gente ocupa menos os espaços públicos. Isso é uma questão até que esbarra na violência, porque muitos lugares que hoje conhecidos como antes violentos, eles começaram a ser ocupados e a questão da violência acabou dissipando um pouco ali, né? E acho que o grafite, a pintura, ela passa por isso, né? Desde ser uma coisa visualmente bacana, até para colaborar para mais ocupação de espaços públicos e, por consequência, outros problemas das grandes cidades acabam diminuindo ou até acabando de uma vez, né? Sim, e tem uma coisa que a gente precisa lembrar, que é muito interessante, é que o grafite ele nasceu na periferia e ele nunca deixou de estar na periferia. Isso é muito importante. Quer dizer, hoje a gente vê no Minhocão, vê no centro da cidade uma quantidade gigantesca em penas, de prédios todo pintados e tal, mas em toda a periferia, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, todos os lugares que você vai, tem grafite. Tem grafite na escola, tem grafite nos céus, tem grafite nos espaços da rua, nos espaços de cultura, por toda a periferia, que isso é muito interessante, porque nos anos 80, 70 e 80, com a entrada do hip hop na cena mundial. A cultura hip hop. A cultura hip hop, que é uma cultura que nasceu justamente na periferia para afirmar a potência criativa da periferia, né? Ela, mundialmente, é esse o que diz o movimento do hip hop. O grafite era parte desse movimento. Então, quando o grafite já existia em outras formas, né? No estêncil, na própria pichação, nas poesias, na escrita de protesto político, né? Isso tudo já existia, mas quando o hip hop entrou, ele abraçou a ideia de levar a arte para os espaços públicos das periferias. Isso fez um sucesso global e criou um contingente de artistas gigantesco. Nunca houve um movimento tão popularizado e tão assim, acessível, né? Com vontade de dar mais acesso à arte para mais pessoas. E agora, aproveitando então, para que a gente entenda, né? Você falou sobre surgiram muitos artistas. O grafite talvez traga para a maioria da população aí, ou do público que não conhece a história, uma noção de autodidatismo, né? Surgiram os artistas. Como que eles surgiram? Eles foram estudar, eles fizeram escolas, eles foram a faculdades. Na época não existia internet, né? Eles não ficaram vendo ali, né, fazendo pesquisas e descobriram o que os outros estavam fazendo em outros lugares, porque a informação não circulava assim, não era tão simples, não era tão fácil. Então o grafite, ele tem um componente de autodidatismo, ou existem artistas que estão se dedicando à pesquisa para fazer grafite como uma opção, mesmo tendo uma formação acadêmica ou tendo um estudo na área, né? A pergunta é ótima. Historicamente, o que é mais bonito no grafite é que é uma produção coletiva. Ela nasce coletiva. Né? Ela nasce coletiva. É muito parecido com a produção que existia no Renascimento, né? Antes de começar o mercado de arte, a arte era vamos dizer assim, era uma espécie de artesanato, né? Era uma coisa que acontecia para decorar as igrejas, né? E lógico que tinham talentos maravilhosos no meio mas os grupos basicamente eram estúdios onde os mestres acabavam ensinando os ajudantes, que viravam mestres, que iam formando seus discípulos e esses discípulos viravam mestres de novo. Era um formato de educação empírica, né, pela experiência, pelo fazer,
mas ao mesmo tempo coletivo. Então os mais velhos iam ensinando os mais novos. Isso aconteceu também com o grafite. O grafite no final tem uma formação muito ligada a essa ideia de vamos pintar na rua, enquanto tá lá o espeto fazendo, tem mais 3 ou 4 ajudando, espeto olhando. O artista, né? Porque às vezes as pessoas vão achar que alguém tá usando um espeto. Eu já pensei em churrasco, viu? Espeto O artista. espeto é o artista da geração dos Gêmeos, é uma turma muito boa e que exatamente não tiveram uma educação formal, não fizeram uma faculdade de grafite, até porque não tem. E aprenderam pintando na rua, aprenderam muito bem, por sinal. E foram ensinando, eles realmente gostavam de ter sempre muita gente em volta, aprendendo. E o que acontece com o grafite é que nem todo mundo que faz grafite, que aprende a pintar, ou que até desenvolve um talento mais vigoroso, assim, acaba se tornando profissional. Muitas vezes a pessoa nem quer ser profissional da arte, até porque ser profissional na arte não é uma coisa fácil, uma coisa complicadíssima. Então muitas pessoas, na verdade, fazem por prazer, pelo prazer de desenhar e continuam sendo amadores muito bons às vezes, né, entendeu? Como acontece com muitos esportes, né? Você tem um monte de jogador de futebol que não quer se profissionalizar, mas adora jogar no fim de semana. Então isso acontece com o grafite também. Então eu diria que é um lugar de educação, através da arte e de sociabilidade, né? Das pessoas realmente se encontram, né? Você pode se encontrar para o churrasco, você pode se encontrar para o skate, você pode se encontrar para o grafite. Ou para piada, né? E para quem quer se profissionalizar, né? Porque muita gente ama o que faz, ama o grafite e precisa ter um meio de ganhar a vida. E seria lindo se pudesse juntar os dois, né? Você fazer o que ama e faz muito bem e ao mesmo tempo conseguir tirar dali o sustento da família, o próprio sustento. Como que faz isso com o grafite? Você sabe que eu tenho 2 netinhos, né? Um de 8 e outro de 6. Então a gente volta e meia tá conversando, eu fico olhando para eles, a conversa deles, né? É sempre muito inteligente, sempre te surpreende, é impressionante, né? Se a gente começar a conversar com a galera, a gente vai ter, sim, grandes surpresas aqui também. Mas é muito difícil, eu fico olhando para eles e fico pensando no futuro deles. E eu confesso que eu não sei direito como direcionar, entendeu? Minha família é de artista. Meu pai era artista, minha mãe é artista ainda, está quase com 90 anos. Pintora, nunca fez muita fama, não teve fama, não fez muitas exposições, mas ela é um trabalho que ela ama. A minha mulher é artista, Mariana Martins, o pai dela, Ademir Martins, artista, a mãe dela, Cora, artista, o nosso filho é tatuador, artista, né? Tatua desde os 17 e tá com 35. Eu olho para os meus netos e falo, a chance de vocês se transformarem em juízes, advogados ou médicos, eu acho que é pequena, entendeu? Mas, né, tudo bem, estamos abertos a isso. Mas a chance deles se transformarem em artistas ou de alguma profissão criativa é muito grande, né? E assim como eu fiz a Choque pensando no meu filho e na geração dele, né? Em mexer um pouco com o mercado de arte, até para ampliar um pouco as possibilidades para os artistas, para os criativos que não vêm da faculdade, que não estão dentro daquele ambiente convencional da arte, que é um ambiente muito fechado e que está se fechando cada vez mais, né? Muito rico, muito poder econômico envolvido, então acaba fechando para as pessoas, né? A Choque foi uma ideia de ampliar essas possibilidades, discutir essa questão, isso a gente conseguiu fazer muito bem, mas são 20 anos, né? Então as questões hoje são outras, né? São novas, por exemplo, a questão do metaverso. É bem provável que na fase adulta, meus netos, se estiverem trabalhando com arte mesmo, estejam trabalhando no metaverso. Bem possível. No mundo, meu netinho de 6 anos, ele volta e meia, a gente tá no meio de uma conversa e ele, que vovô, mas, na vida real, vovô, na vida real. Quer dizer, ele tem uma vida virtual muito grande, entendeu? Talvez maior do que a vida real. Para separar uma da outra, né? Mas eu quero aproveitar algo que você mencionou, né? Em cima da pergunta que a Mayara fez e para os nossos ouvintes, além do teatro aqui do Céu Jaguaré, você tem o artista,
mas eventualmente você tem um ecossistema que precisa existir para existir um artista. Puxa, o que é o ecossistema? Ele precisa ter um empresário ou um administrador, alguém que ajude a tocar um estúdio, ou seja, é uma empresa, uma pequena empresa. Ele precisa ter assistentes que não necessariamente são artistas, né? Gente que vai comprar tinta, organizar material, transportar, cuidar, etc. Então, além dos entusiastas, né, que você mencionou, a pessoa ela gosta de fazer, ela é uma amadora, às vezes bem qualificada, sei lá, um corredor de maratona, mas que não compete na Olimpíada, mas gosta de correr uma maratona. Esse meio permitiria também trazer gente que talvez não tenha o talento final de ir lá e preencher uma parede, um muro, uma empena, uma tela, mas que pode trabalhar no meio, pode ser um vendedor numa galeria de arte, talvez, ajudando a difundir o trabalho e gerar renda e receita com isso. Como você vê, é possível quem está nos ouvindo também entrar no mercado de artes com o grafite sem ser o artista grafiteiro? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é importantíssimo a garotada ouvir isso. Dá para trabalhar com arte, dá para trabalhar com criatividade. A cadeia produtiva, né? Como você falou, o sistema da arte, ele é muito grande, né? Ele é muito amplo. Ou seja, você tem os iluminadores, os montadores, os restauradores, né? Você tem os que fazem o papel, os que fazem a tinta, quer dizer, é amplo, tem muito espaço para muita... E tem os produtores todos, né? Quem prepara os projetos maiores ou os projetos de desenvolvimento de cada artista, e sim. E o grafite ele tem uma coisa muito interessante também. Ele não está acontecendo só dentro da galeria, aliás, pouco dentro da galeria, né? Que quem vai para a galeria do grafite é geralmente quem sabe pintar mais, né? Quem tem mais quem tem a pintura como sua mídia preferida. Então, quem pinta bem acaba pintando bem na tela, na parede, não faz tanta diferença. Mas tem muita gente hoje que faz trabalhos que não são nem grafite, são trabalhos de arte urbana, né? Fazem móveis, fazem esculturas, fazem arte com jardim, que é uma coisa incrível, muito nova e muito bacana. Quer dizer, o caminho para a arte no espaço público se ampliou demais, né? As intervenções com projeção, o uso de tecnologias novas para se intervir no espaço urbano, você fazer mapeamentos, né? Você sai fazendo circuitos, visitando várias pequenas obras que estão espalhadas num bairro. Então são muitas linguagens hoje que se ocupam do espaço público, o que é ótimo por dois motivos, porque é mais espaço para os artistas, para os produtores, para toda essa cadeia, e é mais espaço também, é mais arte para a população, né? Quer dizer, a ideia de que você chega com a arte perto das populações que não tem nem vontade nem dinheiro para frequentar museu é maravilhoso. E isso tem só crescido, né? Isso não é uma coisa que está estacionada. Então tem muito espaço, tem muito espaço para trabalhar com arte, sim. E eu acho que vai ter cada vez mais, né? Porque eu acho que a tecnologia também está facilitando demais o acesso das pessoas à produção artística. Então, por exemplo, hoje, quando tem um artista fazendo um grafite num prédio, você olha em volta, você vai ver fotógrafos, videomakers fazendo vídeo daquela produção. Só fazendo reportagem, né? Acontece muito. Reportagem, dirigindo, pilotando drone. Eu conheci tanta gente que está trabalhando pilotando drone. Né? Tem os que filmam, tem os que sabem pilotar em certos lugares, outros que sabem pilotar dentro de lugares. Então é um universo novo super bacana. O pessoal que faz a divulgação disso na internet. Essa profissão eu ainda não tinha colocado no meu radar. Piloto de drone. E olha, são poucos, viu? Inclusive dentro do ambiente televisivo, são poucos cinegrafistas que pilotam drone. E os que pilotam drone conseguem as melhores oportunidades. Quem pilota drone, vamos cobrir uma guerra. Vai
vai o piloto do drone, né? Eu quero fazer uma reportagem que vai ter que viajar lá para o meio da Amazônia. Vai sempre quem pilota drone. Então, é bem interessante. E não se pensa muito nisso, né? Você falou bem. Não, e para efeito artístico, né? Tem o registro, né? A gente conversou um pouquinho antes fora do ar, né? Sobre a efemeridade quando você fala de arte urbana, usar o grafite como exemplo, né? Porque ele pode deixar de existir. Então você tem que registrar, né? Você tem que preservar. Se ele tá pode deixar de existir? Não, ele vai deixar de existir. Faz parte ele tem uma data de validade maior ou menor, né? Que nem a gente. Exato, E a tecnologia não no sentido dos equipamentos de áudio, vídeo ou software, computador, mas a tecnologia que foi aplicada para desenvolver os insumos do grafite. Depois que esse movimento surge, como você falou, olha, era o hip hop que explodiu no mundo, chegou no Brasil, da periferia para o centro. Eu imagino que antes você tinha um tipo de rolo, um tipo de pincel, um tipo de tinta, e você aproveitava aquilo. Isso foi feito para a indústria automotiva, mas nós vamos usar aqui nesse pedaço dessa instalação. Começaram a surgir fornecedores de equipamentos, ferramentas, materiais, eu citei as tintas, mas quaisquer que sejam, específicos para apoiar a criatividade dos artistas? Ou isso ainda depende da improvisação, da descoberta e da adaptação? Tem muito de experiência de descoberta, sim, né? E a indústria não evoluiu tanto, não. É lógico que o spray ficou menos tóxico do que era, e principalmente acho que no começo dos anos 2000, ele deixou de ter eu não lembro qual era o componente, mas acho que bom, eu não lembro qual era o componente, mas o componente que abriu o buraco da camada de ozônio. Abriu o buraco da camada, CFC, CHC. CFC. Né? CFC ou CHC. Mas enfim, isso foi importante, né, ter acontecido. Mas a tinta não mudou muito. O rolo, obviamente, não mudou nada, né? A tinta de parede é a mesma, né? Os artistas adoram usar o latex, essa tinta de pintura de parede básica, né? Até porque ela é boa, ela é resistente, é um tipo de tinta acrílica. Hoje você usa, por exemplo, às vezes em vez do spray para pintar muito grande, você usa uns rolos maiores que tem por aí. Às vezes você usa também um tipo de borrifador gigante, né? Que você faz um spray um pouco maior do que o que está numa latinha, mas pouca coisa. Eu acho que cada artista acaba desenvolvendo sua técnica, né? Eu lembro, por exemplo, do Ramon Martins, um artista que estava na exposição do MASP que a gente fez em 2009, que ele gostava de pintar um traço muito fininho, então ele improvisava no bico do spray uma agulha. Então ele enfiava uma agulha no bico do spray, e na hora que ele fazia o spray, saía a tinta bem pontual, assim. Então ele fazia aquele traço fininho. Isso continua, né? Outra coisa engraçada, legal de lembrar, é que das raízes do grafite é o muralismo mexicano, né? Que aconteceu no começo do século. O México foi o primeiro país comunista, né, a fazer uma revolução comunista, e o governo chamou um monte de artistas da época, os artistas mais legais, né, do México, para fazer pinturas populares, para levar a pintura para a cidade, para as ruas, né? Então chamou o Rivera, Orozco, né? Vários pintores que depois ficaram muito famosos, e eles pintaram. E eu andei lendo, eu nunca pude confirmar a informação cientificamente e tal, mas eu andei lendo que se não me engano, o Orozco mesmo, um dos muralistas, ele acabou desenvolvendo, porque a tinta que ele estava usando, que era mais parecida com uma tinta acrílica, que obviamente não existia tinta acrílica dos anos 60, né, a invenção, mas que era uma tinta meio óleo, mas um pouco, enfim, era uma tinta difícil, que ele acabou indo para Detroit desenvolver uma tinta, ou pegar uma tinta e desenvolver uma tinta para pintar os murais dele no México, automotiva. Olha
provavelmente a precursora do spray, que é uma tinta automotiva também. O spray de grafite, Sim, ele foi veio buscar da indústria automotiva. o material que pintava o carro para pintar a parede com uma qualidade diferente, né? Para não morrer na chuva, né? Para não acabar o trabalho dele na chuva, né? Que Mas loucura. agora, Mayara, falando sobre algo que você mencionou, né, que é usado em outras coberturas, né, para registro de imagens sobre o drone, etc. Quando você vai falar de um espaço público amplo, né, e muitos grafites são gigantes, né, são áreas muito grandes, aquilo para funcionar, imagino eu, não é livre inspiração. O artista, a equipe do artista, os produtores precisam estudar qual é o tamanho, a altura daquele prédio. E como é que eu vou descer ou eu vou subir? Vai ser um andaime, uma Quanto cadeirinha? de tinta, né? Vou levar, né? Eu vou fazer uma escala reduzida num papel aqui numa tela para ver depois quanto que eu preciso ter de área para fazer o mesmo efeito que eu imaginei para o meu desenho, minha figura, o que for, né? Isso toma tempo, né? Isso demora. Então, você mencionou as empenas. As empenas, só para traduzir para quem não está acostumado, né, pessoal? Eu também não sabia, tempos atrás, que a empena é a lateral do prédio que não tem janelas, né? A construção que fica só um paredão mesmo, né? A empena é um paredão. Como que funciona esse tipo de planejamento, né? Posso dar um exemplo. Bom, começa que a empena a gente chama de parede cega. Né? Eu acho que a parede cega é mais expressiva do que ela é, né? E a parede cega é muito agressiva, sabe por quê? Porque é o seguinte, se você tem um prédio que tem uma parede cega, você está dizendo o quê? Você está dizendo que ali você quer ter um outro prédio do teu lado. Então todas as casinhas que estão lá embaixo começam a chorar, né? Porque não tem o que fazer. E a empena cega é uma dessas coisas que faz São Paulo ficar muito agressiva, né? Tem uma paisagem agressiva, coisa que às vezes a gente não conversa, não presta atenção, mas é a nossa vida, né? Aquilo que a gente vive oprimido por isso, e é oprimido por quê? Por esse tipo de coisa, uma parede cega. Mas dando um exemplo do artista Tech, um artista argentino que mora no Brasil há muitos anos, tem uma filha brasileira, casada com uma brasileira. Ele fez talvez um dos maiores murais aqui de São Paulo, que é um mural que chama Mural da Cegueira, justamente, que é feito é uma imagem de uma cabeça de um homem cheia de carros e de vias, né? Acho que todo mundo lembra que acontece ali no Minhocão, né? Então ele demorou mais ou menos 20 dias, de 20 a 30 dias para pintar. Ele é 60 metros de altura por 30 metros de largura. Ele alugou um que a gente chama de balancim, que é um carrinho que desce, é um carrinho comprido, né, que você de 10 metros, na verdade, que vai descendo andar por andar, carregado por cordinhas, né, por cabos de aço. Como a gente vê para fazer, às vezes, a limpeza de fachadas envidraçadas, né, de edifícios comerciais. E aí ele fez um projeto, uma ideia, ele sabia que na hora que ele estivesse traçando ali na realidade, na vida real, ia ser diferente do projeto, mas ele pensou ali como que ele faria. Como ele é um artista que ele é muito, muito gestual, ele inventa as coisas na hora que ele está pintando, ele não planeja tanto, então ele fez um plano mais ou menos básico, fez quer dizer, mais ou menos básico por quê? Porque quando você olha para 60 metros acima de você, 30 para o lado, a escala ela é muito enganosa. Quando você está lá em cima, você não sabe direito o que você está fazendo, né? Você tem uma certa ideia, porque eles têm muita experiência. Por isso que eu perguntei desse, vamos dizer, mapa, né? Tem um mapa aqui do que eu vou fazer. Vai a lápis, é mentira, não vai a lápis. Então, mas a experiência, eu estou falando desse artista porque ele usa muito uma ideia, que é o seguinte, ele tem assistentes, né? 3 pessoas pintaram junto com ele, acho que 2 mais fixas, assim, e volta e meia um dos assistentes ia para um prédio na frente para fotografar e passar para ele como tá a imagem sendo vista daquele lado, ou lá de baixo. Porque a impressão que você vai ter uma da parcial, imagem... Ele estava dando uma parcial, assim, olha como tá ficando.
Não, e não é só isso. É que a gente está mais acostumado com quadros, né? Então você põe um quadro na parede e assim, por mais que você esteja do lado direito ou do lado esquerdo da sala, o quadro você está vendo mais ou menos a mesma coisa. Mas um prédio de 60 de altura por 30, você vê de muitas posições uma coisa muito diferente. Quem está em cima do viaduto passando de carro vê uma coisa, quem está embaixo na praça vê outra coisa, quem está no prédio da frente vê uma outra coisa, quem, por exemplo, está de drone, né, viajando de drone, filmando, vai ver outra coisa. Ele fez um filme, né, que acompanhou a produção e que acompanhou todo esse making of e tal. E esse filme, boa parte dele foi feito com drone. Os argentinos são ótimos em drone. Então foi feito com drone, então você tem 1000 tomadas de cima do prédio, né, que é uma tomada aérea bacana. Mas enfim, o Tech ele usa muito esses artifícios mesmo de pedir para as pessoas em volta mandarem notícias, imagens para ele poder entender o que ele está pintando. E ele pinta com extensores, né? Então ele pega um rolinho ou um pincel, mas rolinho mais, e coloca um extensor às vezes de 6, 3, 5 metros, né? Um cabo de vassoura, vamos chamar assim, e vai pintando com uma distância muito grande, usando aqueles gestos largos. Então é incrível ver o filme, né? Porque não dá mais para ver fazendo esse mural, mas ver como ele fez isso. E 30 dias para pintar, não tem como fazer com menos. Eu diria até que foi rápido, viu? Fora a chuva. Fora a chuva. Em São Paulo não dá trégua, né? Duas coisas que a gente esquece que o artista que pinta em pena, né? Que pinta a parede cega, sofre com a ação do tempo, vento. Imagina o vento não dá nesses carrinhos lá em cima. Não, você não tem ideia o que o vento pode atrapalhar. Não é só o carrinho. O carrinho levando a tinta embora e borrando tudo. O carrinho balança. Ou mas sai no spray, ela vai empurrando. Né? A tinta voa. Gente. A tinta voa, né? Até com rolinho ela voa, mas se é spray, então você tem que esperar o momento, aí pintar. Aí o carrinho balança. Quando ele volta pro lugar, você pinta. Nossa. Aí ele balança, aí você volta. É simples, né? Numa coisa corriqueira de casa. Se alguém tem um desodorante aerosol com vento, já percebe que não consegue acertar o alvo, né? Agora, imagine com tinta numa parede, né? E essa uma experiência como essa que você falou, que durou, sei lá, um mês ou talvez até mais, né? Entre começar... Isso. Ela foi pensada bem antes, né? Puxa, quais os recursos, quais as equipes que eu vou precisar, quanto de material, Paulo, né? tem aí uma outra coisa, desculpe interromper, mas também tem a preparação física do artista. Nossa, total. Ficar em pé, imagina você ficar em pé, você não pode sentar no carrinho. Não é só em pé, né? Você não fica em pé. O braço. Imagina você ir num ônibus a 60, 70, 80 por hora, entendeu? Você ficar ali o dia inteiro dentro do ônibus, balançando para lá e para cá. E no dia seguinte você tem que continuar. E você no tem dia que continuar, também. Porque depois que você começa, primeiro, você está pagando uma fortuna. Realmente são altos os valores que você gasta no aluguel desses equipamentos, né? Seja uma Gine, que é uma máquina elevatória, seja o balancinho, qualquer tipo de máquina elevatória, cara pra caramba. Então o artista, quando ele aluga para fazer, seja ele tendo patrocínio ou não, você nunca tem 100% de patrocínio, né? Mas enfim, você não pode perder tempo, você tem que usar aquele mês assim, e aí choveu num dia, no outro dia você está com gripe, no outro dia o assistente está com gripe, aí no 20º dia você está acabado, né? Mas você tem que continuar. Pegou chuva, é uma maratona braba. É interessante ver essa dimensão física da arte, mas da física, não da física formal, né, do conceito da física, mas do preparo físico, né, do corpo, da saúde de quem está envolvido nessa produção. Com certeza. Bom, e aqui a gente está conversando aqui, estou viajando em opções, por exemplo, para quem está numa comunidade, né? O grafite pode ser talvez um meio de vida no sentido de, olha, eu faço bem grafite, eu faço desenhos lindos, eu tenho noção. Vou procurar o dono de um comércio aí, olha, tem um muro enorme, vou oferecer para ele uma arte, alguma coisa ali para o muro dele ficar bonito. Isso também é uma forma, talvez, de ganhar dinheiro com grafite, falando de comunidades, do local onde a gente mora? Isso é uma forma de ganhar dinheiro muito mais antiga do que o grafite, né? Quando você vai no Nordeste, por exemplo, no interior, né, do sertão, todas as lojas são pintadas.
Não tem esse negócio de comprar um LED, um Não negócio, tem nem né? palavra, não tem palavra. Você vai no sapateiro, é um desenho do sapateiro fazendo sapato. Você vai na oficina mecânica, o desenho do carro. Então vamos dizer assim, essa profissão é muito antiga. É muito antiga. Olha, você vê assim, onde tem isso? Tem no México, tem na Índia, sabe? É uma profissão importante é a sinalização urbana, na verdade, né? Sinalização urbana, é o comércio, Agora, é lógico que isso pode ganhar um caráter mais institucional, mais bacana, a gente pode dar valor a isso, seria muito bom dar valor a isso, na verdade, né? E eu acho que é isso que a gente tenta fazer com o grafite. Nosso convidado na edição de hoje, aqui direto do Céu Jaguaré, é o Baixo Ribeiro. Estamos falando sobre vários assuntos, né? Mas falando sobre arte urbana, principalmente aqui. E me veio uma questão que acho que não pode ficar de fora. Nesse momento, o quanto o mercado recebe bem o trabalho dos artistas ou dos coletivos, né, que geram obras na linguagem do grafite, e o quanto o grafite se comunica com outros movimentos, né, como na origem talvez o hip hop tenha brotado, tinha a música, tinha a dança, tinha a pintura de rua, né? Como é esse panorama hoje? Olha, o mercado obviamente absorveu o grafite, a ideia, o conceito do grafite há muitos anos, né? Desde Keith Haring, Basquiat, né? Artistas que nos anos 80 já faziam um grande sucesso. O Keith Haring veio para a Bienal de 83, por exemplo, 82, 83, não lembro. E o Kenny Scharf também veio. Enfim, no grafite, na verdade, a gente sempre fica com aquela conversa. Eu ouço ainda, às vezes, a conversa do grafite tem que acontecer na rua e por que o grafite está entrando na galeria ou no museu, se o grafite, quando entra no museu, perde a sua potência, a sua validade. E eu não canso de responder essa questão. O grafite é o que acontece na rua. Agora, a gente não tem que obrigar o artista que faz grafite a só fazer grafite. Se ele quiser fazer fotografia, se ele quiser fazer comida, ele pode. Ele é livre para isso. Então, ele pode pintar, ele pode fazer escultura, fotografia, que são mídias que o mercado entende, consegue vender, né? Consegue apresentar e vender numa feira de arte, numa galeria. Então, as habilidades que um artista que faz grafite tem pode ser, sem dúvida nenhuma, transformada em renda para ele, né? Eu acho que isso faz todo sentido. Mas ele também, como eu falei, pode virar um excelente chefe de cozinha e ganhar dinheiro com isso também, né? Nada vai impedir uma coisa da outra. Porém, eu acho que o mercado, sim, entendeu muito bem, respondendo a sua outra pergunta, o relacionamento do grafite com outras disciplinas. Eu acho que sempre foi muito intenso, né? Mas principalmente com as coisas que usam o espaço público, né? A paixão de quem faz grafite é estar na rua, é estar num lugar que é aberto, é se relacionar com as pessoas que estão passando. Para um pintor, por exemplo, de grafite, a maioria dos que eu conheço, é um grande prazer. Passa a velhinha e fala, ai, que bonitinho. Passa o garoto e fala, nossa, como é que você faz isso? Eu posso ficar aqui vendo? E essa interação é a parte performática dessa arte que dá muito prazer a quem faz. Então, todas as disciplinas que acabam usando a rua acabam tendo uma integração muito grande com o grafite. Assim, por exemplo, skate, sabe? É uma coisa que muito... Quando eu comecei a Choque, há 20 anos atrás, acho que 100% dos artistas do grafite andavam de skate. Eu não sei hoje exatamente como é que era uma tribo que acabou se engajando também em outra atividade. Totalmente. Música também é uma coisa que está sempre muito ligada ao grafite. Quer dizer, às vezes você vai no festival de grafite, tem que ter música, né? Tem sempre alguém que está tocando. Tem sempre esse ambiente de festa, né? A festa, eu acho que a festa de rua é um assunto que tem muito a ver com grafite. Eu acho que se desenvolve muito, né? O DJ,
a dança mesmo de rua. Quer dizer, talvez essa ideia do hip hop de usar a rua como um centro cultural avançou, sabe? Acho que isso foi eu diria que também apareceu a partir dos anos 2000 um parque virtual em torno do grafite, que eu chamo um parque virtual. É muita coisa que acontece na internet. Inclusive hoje eu vejo que tem garotada, por exemplo, que já faz a intervenção para fotografar e sempre teve isso, né? Mas para fotografar e para se comunicar. Por exemplo, há 20 anos atrás, uma das coisas que me impressionou muito, junto com grafite, com tatuagem, com tudo que me interessava, era o universo, a comunidade dos stickers, de quem fazia o adesivo. Né? O adesivo fazia com silkscreen, com carimbo, feito à mão, qualquer técnica de reprodução. A garotada fazia os stickers e colava principalmente nas placas de rua, né? Ou então porta de garagem, enfim, no mobiliário urbano, né? Aquelas caixas de luz, né? Então, cheio de sticker. Mas sabe onde acontecia o mundo? Isso era a vida real, né? Certo. Como fala meu netinho. Mas na vida virtual é que a coisa bombava, que a coisa pegava fogo. Por quê? Porque a brincadeira era a seguinte: você põe no envelope de carta os seus adesivos, manda para alguém na Austrália. Alguém na Austrália manda de volta para você. Você fica trocando com o mundo inteiro. E aí o que você faz? Você pega aquele adesivo do australiano, cola aqui em São Paulo, num lugar, fotografa, manda para ele. Olha só. Então era assim que circulava. Quer dizer, mas circulava muito no ambiente virtual. Onde você expõe seu sticker? Eu exponho meu sticker na Finlândia, na Austrália, na Nova Zelândia. Onde ele foi parar, né? Viajou. No Japão. E essa comunidade era maravilhosa de seguir. Onde ele chegar, né? Caminhando aí para a nossa reta final, eu queria retomar um ponto que você levantou no início sobre metaverso, que foi algo meio atropelado pela inteligência artificial, né, que chegou no meio do caminho e mas que é algo inevitável. Em algum momento vai se tornar mais palpável essa realidade de fazer coisas num ambiente no qual você não está, né? Você fisicamente está aqui, mas você vai poder acessar esse mundo virtual em que você tem lá uma outra atividade ou personalidade, ou você pode fazer arte, etc. O quanto a tecnologia que existe hoje, do ponto de vista de softwares de computador, tablets que permitem desenhar com diferentes artefatos, né? Pode ser um lápis, uma caneta, uma borracha, você entende que podem influenciar a produção dessa arte neste lugar que não existe? Num lugar que não existe, eu faço um muro do tamanho que eu quiser, eu faço um prédio do tamanho que eu quiser, eu não tenho a limitação da realidade. Eu acho que tecnologicamente já existe todo ferramental. E é muito rápido de se desenvolver mais uma ou outra coisa. Mas para produção de arte, assim, da arte visual, não é o gargalo, assim, não é o problema. O que está acontecendo, que eu acho que são coisas geracionais, né? As coisas vêm de geração em geração. Então, as próximas gerações, elas vão estar mais conectadas, né? A conexão está ficando mais universal. E eu acho que o que acontece são novas formas de sociabilidade. Quer dizer, o que acontece, por exemplo, no Roblox, no joguinho que todo mundo... Né, um game online, multijogadores. É um tipo de jogo, mas na verdade é também um lugar de programação, né? Conforme você vai jogando, você vai programando, você vai criando ambientes, cidades, e você vai encontrando amigos virtuais. Esse é o proto-metaverso que a gente vai encontrar. Vai ter um momento em que, obviamente, a tecnologia avança um pouco mais e tudo mais, mas em que muitas pessoas vão ficar muito tempo dentro desse lugar, sociabilizando com seus amigos. Tem perigos? Muitos. Tem muitos perigos dentro disso. Eu gosto muito mais da vida real do que da vida virtual. Porém, a gente vai ter que saber lidar com isso, porque vai ser muito comum. E, principalmente, né, enquanto a gente está aqui pensando nos perigos, né, o mundo industrial, capitalista, está pensando como vai fazer para vender coisa lá dentro. Porque é oportunidade, Isso já está bem avançado.
Quer dizer, quando essas nossas crianças de 8, 6 anos estiverem aí com 15, 20 anos... Elas vão colecionar obras de arte virtuais. No metaverso. É o mínimo. É o mínimo. Não, pior, vão colecionar tênis. Ou aquele, como é que é o nome da fotinha de perfil lá? Como é que é o nome daquilo? Avatar. Figurinhas, avatares. O Neymar comprou uma. Como é que era o nome Os daquilo? NFTs. Isso, as NFTs também. Então, quando você fala de NFT, eu fico vendo os velhões da arte, como eu, né? Tentando entender o que é o NFT. E eu várias vezes eu já entrei em várias palestras, ou, né? Nunca dei uma palestra sobre isso, mas às vezes respondendo essa questão, eu falo, olha, não perde seu tempo tentando entender, porque vai dar muito trabalho. Porque é uma coisa da outra geração, da próxima, não é da sua. Você não vai fazer nada com NFT. Mas eles vão, né? Eles vão porque é o dinheiro virtual, é o dinheiro que vai ser mais... Provavelmente você vai mexer mais com dinheiro virtual do que com dinheiro real. O que, na verdade, já acontece. Pix, né? Tá aí. Para falar. É verdade. Acho que é pouco tempo, né, quando a gente começa a expandir o universo vindo aí desse caminho. Só para me despedir, queria te perguntar o quantos por cento você considera que a arte urbana releva ou traz a possibilidade de uma melhora social para as cidades, independente do tamanho delas. Tem um autor que eu gosto muito, chama Henri Lefebvre. Ele é filósofo, mas tem muito a ver com urbanismo também. Ele fala o seguinte, porque ele já morreu há muito tempo, mas ele falava o seguinte, isso num livro dos anos 70, que chama O Direito à Cidade. Ele falava, a cidade é uma obra de arte, que é feita a muitas mãos, por todo mundo, né? E eu acho que para mim isso é quase que um mantra, sabe? Imaginar que a cidade é uma construção que a gente é responsável por ela. A gente que faz a paisagem, a gente que faz o ambiente ficar gostoso ou ficar ruim, né? E a gente tem que brigar pelo nosso conforto, pela nossa satisfação, né? De estar dentro da cidade. E a cidade, tomara que ela seja muito mais de espaços públicos e comuns do que de condomínios, shoppings e espaços privados, né? Porque no espaço comum é o lugar onde todo mundo pode cuidar. É isso, né? Eu ia falar, bom, a gente teve, infelizmente, né? A gente podia ficar o dia inteiro falando aqui com o Bástio Ribeiro, inclusive, né? Arquiteto, que nunca chegou a exatamente ser arquiteto. Nem me formei. Obrigado por me convidar de novo, né? É o segundo papo que a gente tem aqui. E obrigado, Paulo, obrigado. Obrigado por todo mundo que acompanhou aqui, pela garotada. Maravilhoso. Valeu! Mais um programa direto do Céu Jaguaré. Até o próximo! Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.